Opa, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o terceiro lançamento da Lana Del Rey, Ultraviolence. O disco é de 2014 e foi produzido pelo Dan Auerbach, do Black Keys. E é sempre importante ressaltar, ainda mais se você for novo aqui no canal, que esses vídeos que eu faço de análise de disco, análise de clipe, faixa a faixa, eles expressam não só a minha opinião, mas uma das, ou várias das, formas diferentes de interpretar determinada coisa. O trabalho da Lana Del Rey ele é bastante... Não é que ele seja complexo, mas ele dá margem para muitas e muitas interpretações diferentes. Então, é lógico que eu não vou conseguir falar nem abranger todas elas aqui, mas eu vou tentar, na medida do possível. O objetivo desse vídeo não é dizer isto que significa determinada música, e sim abrir o espaço para interpretação e para enaltecer essa obra tão interessante que é o disco Ultraviolence. Antes da gente começar a falar do disco em si, é importante relembrar mais ou menos o contexto que a personagem Lana Del Rey é construída. Quando eu falo criação de personagem, construção de personagem, eu não estou falando num termo pejorativo, tá? Como se ela fosse falsa, criada ou algo do tipo, não. Mas como eu já expliquei nesse vídeo aqui, que eu faço a análise do clipe Born to Die, eu comentei com vocês que a Elizabeth, né, que é o nome original da Lana, ela já tinha tentado a carreira com outros 2 discos, Sirens e o Aka Lizzie Grant, e essa carreira ela não deu muito certo, e depois a Lana deu uma sumida, mudou bastante a forma física dela, mudou um pouco o estilo das músicas, e fez essa criação dessa personagem Lana Del Rey que deu tão certo. E eu falo criação de personagem porque ela baseia quase que toda a obra dela em alguns temas que são muito visíveis em praticamente todos os trabalhos dela, que são esse interesse, essa paixão sofrida por um cara que é meio bad boy, meio mulherengo, essa forma de enaltecer os Estados Unidos, né, a América, os Estados Unidos da América, essa coisa meio patriota, esse estilo de mulher meio lolita, assim, meio ingênua, mas ao mesmo tempo fatal, essa coisa que tem essas nuances de menina inocente, mas ao mesmo tempo mal intencionada, e também, o quarto e o não menos importante, esse tema de ascensão e queda relacionada à fama. A fama que ela tanto quis, né, quando ela não era tão conhecida, e os problemas que ela enfrenta hoje, aquela coisa de, não é que se arrepende de ser famosa, mas as dores que vêm junto com uma exposição tão grande que ela tem. Todos esses temas são muito trabalhados pela Lana de uma forma mais melancólica, mais dramática e sempre com algumas referências dos principais ídolos da Lana, como por exemplo o Elvis Presley, Marilyn Monroe, entre outros que falaremos nesse vídeo. Eu acredito que o Ultraviolence é um disco conceitual, mas é importante a gente lembrar que disco conceitual não precisa ser necessariamente todo ele sobre o mesmo tema, tá? Eu acho que eu até um dia vou fazer um vídeo aqui explicando as diferenças de um disco conceitual para um disco não conceitual, para uma ópera rock, para um disco de narrativa, né, que quando tem um personagem, o começo, meio e fim. Mas o disco conceitual, ele consiste basicamente em uma obra cujo todas as músicas abordam temas muito semelhantes e também que conversam muito entre si. O Ultraviolence, ele trabalha bastante esses temas da Lana Del Rey que eu já citei anteriormente, mas ele principalmente trabalha outros 3 pilares. Vocês vão ver que nesse vídeo aqui eu vou falar sobre todas as músicas do disco, mas eu não vou falar elas de forma 1, 2, 3, 4. Eu agrupei elas em formatos diferentes porque eu acho que tem mais a ver e acho que vocês vão entender melhor o meu raciocínio dessa forma. Espero. A palavra ultraviolence, né, ultraviolência, é um conceito que ele vem do livro do filme Laranja Mecânica, né? Tá, que eu acho que é bem conhecido de vocês. Esse termo ultraviolência, ele se refere a uma violência desnecessária, uma violência fez porque quis, fez por fazer. Não que a violência tenha um motivo em si para existir, mas ela é uma coisa que ela só tem o intuito de atingir mesmo e de banalizar sofrimento, banalizar sentimento. E essa violência, ela pode não só ser física, né, como também emocional, psicológica, espiritual e tudo mais. E por mais que no filme, né, que é uma experiência visual diferente do livro, essa outra violência seja uma coisa mais física, tratando de agressão mesmo, aqui no disco vocês vão ver que ela é mais sutil, assim. Antes que vocês me perguntem por que eu estou falando de Ultraviolence
né, anos depois do lançamento e não de Norman fucking Rockwell, né, que foi o último disco da Lana, é porque eu acredito que... Eu sou muito fã do trabalho dela, e eu acredito que o trabalho dela, ele é muito linear, e ele conta uma história muito rica, e eu não quero pular etapas, tá? Eu vou falar de Norman sim, mas eu não quis falar sem ter antes falado de Ultraviolence. Eu acho que vocês me perdoam. Vamos às faixas, né? Ultraviolence, né, que é a faixa título, ela é uma faixa que ela traz diferentes interpretações e ela traz 3 principais caminhos que a gente pode se basear e seguir em termos de compreender melhor o significado do resto do disco. São 3 interpretações diferentes, né? Elas conversam um pouco de si, mas elas são diferentes. E essas interpretações, elas abrem muita margem de discussão para as outras todas as músicas do disco, tá? Elas são a interpretação de que Ultraviolence fala sobre um relacionamento abusivo e um relacionamento tóxico. Tem uma teoria de que essa música teria sido inspirada no relacionamento do Jim Morrison com a Pamela, que foi a sua principal namorada. E porque várias vezes na música ela fala em Jim, né? E também porque tem aquela polêmica frase, né? He hit me and it felt like a kiss, né? Que ele me atinge e eu sinto como um beijo. Eu vi muita gente polemizando essa música, problematizando e falando que ela tratava de uma glamorização do relacionamento abusivo. Eu não concordo, porque eu acho que glamorizar é quando a gente faz com que uma coisa, tornar glamouroso, né? Fazer com que uma coisa pareça bonita, sendo que na verdade ela é ruim. Eu acho que em momento algum a Lana faz parecer com que o relacionamento tóxico seja bom, né? Todas as músicas dela são muito doloridas, muito sofridas, os clipes são muito sofridos. E falar de uma coisa, citar uma coisa, não é glamorizar, não é a mesma coisa. É diferente de ela dizer que um relacionamento tóxico é bom, ou algo do tipo, né? Essa coisa de eu sinto como um beijo é porque a pessoa que tá dentro do relacionamento tóxico, ela não percebe que é tóxico, ela acha que aquilo ali é uma forma de amor, a forma de amor daquela pessoa, que é torta, mas pelo menos ele me ama. Entendem esse conceito? E essa música Ultraviolence, ela, como eu tava dizendo, ela pode ir para esse lado, né, de relacionamento tóxico, de um relacionamento que é mais a mulher, no caso o eu lírico, que se doa enquanto o homem não. A segunda interpretação é a respeito do alcoolismo, que eu não sei se vocês sabem, mas a Lana Del Rey, né, a Elizabeth, ela teve uma adolescência bastante marcada pelo problema do alcoolismo. Ela chegou a ser internada e tudo. E ela até comentou uma vez que essa música, ela tinha muito a ver com um guru que ela conheceu nesse período de reabilitação e que ele tinha assim como por metodologia, destruir as pessoas para reconstruí-las. Tipo, fazer com que a pessoa sofra para que depois ela renasça nesse formato de tratamento. E essa pauta guru, ela gera muita idolatria da parte ruim, aquela coisa de idealizar pessoas, tratar pessoas normais como salvadores. E isso tem tanto a ver, né, com esse contexto que eu já falei que a Lana Del Rey fala, que é esse contexto de a parte ruim de ter um ídolo, a parte ruim dela ser um ídolo de alguém, que as pessoas esperam muito dela e ela é uma pessoa normal, né? E a respeito de Ultraviolence, ela fala sobre Jim. Se vocês pesquisarem, né, já aconteceu, eu tô falando muito né? E se vocês pesquisarem, existiu um caso muito bizarro e assustador nos anos 70, que foi a seita do Templo dos Povos, né, que foi um guru que teria incentivado centenas de pessoas a cometerem suicídio coletivo, e o guru se chamava-se Jim. Então, assim, não sei se tem a ver com isso, mas pode ter a ver. Então, basicamente, essas 3 diferentes interpretações que a música pode ter, né, que é o relacionamento tóxico, a parte ruim de uma idolatria e o alcoolismo, são temas que se repetem e que podem ser encontrados nas outras faixas do disco, né? Algumas curiosidades interessantes sobre isso. No começo da música ela fala que ele me chamava de Deadly Nightshade, né? Quer dizer belladonna, que é aquela flor que é venenosa e que antigamente era usada para tratar o alcoolismo. E também tem uma música chamada He Hit Me and I Felt Like a Kiss, dos anos 60, de uma banda chamada The Crystals, uma banda feminina. Então, assim, a Lana, ela sempre bebe de várias fontes diferentes. Inclusive,
esses 3 temas principais, eles também podem ser diretamente relacionados com o conceito de ultraviolência, né? Uma vez que um relacionamento tóxico é um relacionamento, né, amoroso, ele devia ser maravilhoso, ele devia ser romântico, e ele agride a pessoa, seja fisicamente ou emocionalmente, né, uma violência sem sentido. O alcoolismo, né, que o uso de álcool deveria ser uma coisa recreativa e acaba sendo uma fuga, acaba sendo uma doença, uma violência desnecessária contra si próprio. E o fato da idolatria, né, das pessoas se basearem demais em ídolos, em fama, é uma coisa que é para ser boa, né, que é uma inspiração de alguém, ou uma referência para alguém, acaba sendo uma obsessão doentia, né, uma violência desnecessária. O clipe de Ultraviolence, né, aparece, é bem feitinho em casa, assim, aparece a Lana vestida de noiva, e ela contracena com um cara que está atrás da câmera, e esse cara não aparece, depois ela vai até um altar sozinha, aquela coisa meio melancólica. Em termos de clipe, ele se pareceria muito mais com a primeira teoria, né, do relacionamento tóxico. Mas eu não vou entrar muito no mérito dos clipes da fase Ultraviolence, porque senão esse vídeo vai ficar maior ainda do que ele já vai ficar. Mas esses conceitos, eles são presentes até nos clipes, sim. Falando um pouco das outras músicas, né, o disco ele já começa com Cruel World, que é uma música que fala muito sobre essa dualidade, né, de um relacionamento em que o cara tem a Bíblia, mas tem uma arma, que ela é uma garota inocente, mas ao mesmo tempo ela vai se preparar, vai colocar no vestido vermelho para enfrentar o mundo. É exatamente aqueles conceitos todos que a gente já tinha comentado antes. E uma coisa que eu lembrei agora, que eu não falei anteriormente, é onde é que entra álcool na letra de Ultraviolence. Ora, se você analisar a letra, é aquela coisa, tipo, uma coisa que ela achava que era bom, mas no fim era ruim. E sem falar que tem um whisky famosíssimo chamado Gin, né, que é o nome mais citado na letra. Depois a gente tem Shades of Cool e West Coast, que foram os 2 singles e clipe, que ela aparece contracenando com um cara jovem, depois ela aparece com um cara bem mais velho. E no clipe de Shades of Cool, inclusive, deixa aquela interpretação de que ela teria morrido e aí o cara fica tendo visões dela. Vale lembrar, gente, que tratando de Lana Del Rey, nada é literal. Então, essa coisa de que esses clipes que ela aparece contracenando com um relacionamento com um cara muito mais velho, talvez nem seja só isso que ela queira dizer, mas sim, como ela sempre se põe numa posição de ingênua, de romântica, com um cara malvadão, mulherengo, às vezes o cara mais velho pode estar representando um cara que é muito mais experiente do que ela, mesmo que ele tenha a mesma idade, né? E essas 2 músicas, elas circundam muito nessa coisa de romance, com fama, com um cara que tá com ela, mas tá com outras, de uma forma melancólica. Até o West Coast não é, né? É uma música mais divertidinha, assim, mas ela tem aquela atmosfera que todo o disco tem. Nós temos 3 músicas que são muito tristes, que é Sad Girl, Old Money e Pretty When You Cry. Sad Girl é aquela coisa bem da menina ingênua e mimada, que tá magoada e que pode se vingar e que o mundo faz mal a ela, a fama faz mal a ela, o álcool faz mal a ela, os relacionamentos fazem mal a ela é uma coitada, uma desgraçada. Old Money é uma das minhas preferidas do disco, é muito triste, eu acho que é uma das músicas mais tristes que a Lana já fez. Ela é linda, ela é intensa e ela fala sobre um relacionamento lascado, que acabou, que fazia mal, mas que ainda assim ela sente saudade. Pretty When You Cry eu acho a mais fraquinha do disco, assim, com todo respeito, não é que ela seja ruim, mas diante das outras ela fica pequena, que é sobre essa coisa de, tipo, uma relação que o cara diz que ela é bonita quando chora e ele... Enfim, nesse ponto fica até um pouco repetitivo. Saindo um pouco dessa atmosfera de relacionamentos tóxicos e sofridos, a gente entra nesse viés da fama, né, da ascensão muito rápida depois que ela virou Lana Del Rey, né, porque antes ela penou. Muito rápida para a fama, e o lado bom e ruim. A Lana, ela sempre se queixa, né, da fama, dos holofotes, de que ela tem que fugir. Tem até aquela música 13 Beaches, né, que ela procura muitas praias para poder ficar sozinha e tudo mais. E eu acho que tem 2 músicas que falam muito disso, que é Fuck My Way Up to the Top e Money, Power, Glory. Inclusive, essas 2 músicas, elas falam disso, dessa fama, de uma forma mais debochada, de uma forma meio irônica, né? Meio tirando onda dessa imagem que a mídia criou dela, que a mídia tem dela.
a Money, Power, Glory, ela age como se ela fosse uma mulher completamente interesseira, que só está procurando dinheiro, só está procurando a fama, que talvez faça muito parte do personagem Lana Del Rey, né? Não que a Elizabeth seja assim, mas o personagem tem a vontade de ascender, a vontade de ter fama. E Fuck My Way Up to the Top é aquela coisa que ela ironiza de que ela teria saído com caras da indústria para conseguir ser famosa e coisas do tipo. A Lana, inclusive, chegou a falar numa entrevista sobre isso, dizendo que, não sobre a música, tá? Sobre isso, falando que ela até fez isso, mas que não adiantou nada, que realmente ela teve que fazer bons trabalhos para ficar famosa. E ela chegou, inclusive, a insinuar que essa música seria sobre uma outra pessoa, uma outra artista, que falou mal dela e depois fez igual. Eu não consigo imaginar muito bem a Elizabeth, né, que é a pessoa por trás do personagem, fazendo esse tipo de rixa, né, com outras cantoras, com outros artistas. Mas essas rixas elas acabam acontecendo, essas ironiazinhas acabam acontecendo. E falando em rivalidade feminina, eu acho que isso não combina com a Lana, nem com a personagem, nem com a Elizabeth em si. E a música The Other Woman, que é do ponto de vista da esposa, falando da amante, mesmo assim, mesmo ela falando da outra mulher, falando que ela tem coisas que ela não tem, mas que no final ela vai ficar sozinha, ela não tá falando de uma forma pejorativa, e sim de uma forma melancólica. Eu sei que essa música não é da Lana, né? Ela é um cover muito bem feito da Nina Simone, que a música original ela já é triste, a Lana deixou ainda mais triste, mas é aquela coisa, né? Essa música ela não tá escolhida para entrar nesse disco por acaso, né? Ela conversa sim com as outras músicas, com a atmosfera da música em si. E por último, e não menos importante, né, a música Brooklyn Baby, né, que é uma das minhas preferidas também, ela mistura tudo isso, esse clima mais melancólico, ambientado nos Estados Unidos, ironizando o fato de que ela é famosa, ela é mais legal que o namorado dela, que ela faz coisas bobas, tipo usa penas, fuma erva hidropônica, é um debochinho fofo, assim. Eu acho essa música incrível. Ela deveria ter sido gravada com o Lou Reed, mas ele veio a falecer antes da gravação e acabou não sendo. Deixa eu fazer um merchan aqui, quase na reta final do vídeo. O canal Red Behavior agora tem uma loja na Vandal. São estampas feitas por mim e que você pode imprimir elas nas camisetas brancas ou cinzas, receber direto na sua casa. E eu fiz uma estampa que está aqui, especialmente para esse vídeo aqui de Ultraviolence. Eu espero que vocês gostem, o link vai estar aqui embaixo. Voltamos para o vídeo. Essas foram as músicas da edição tradicional do disco. Na edição deluxe ainda tem Black Beauty, que é uma música que eu fiquei muito triste dela não ter entrado no tracklist normal, porque ela tem tudo a ver, ela é melancólica, ela é preta e branca, ela é sobre um relacionamento que acabou. Também temos Guns N' Roses, que é o retrato do bad boy, né, que é sempre um uso inspirador da Lana, e Florida Killers, que fala sobre drogas, sobre uma gangue, tem várias interpretações dessa música, mas novamente aquela coisa que não é do alcoolismo, mas envolve a temática vício, fama, entre outros. O disco de Ultraviolence, ele é maravilhoso, ele conversa todo em si, todas as músicas a gente pode colocar nesse guarda-chuva de ultraviolência, de violência desnecessária, e essa violência, torno a dizer, ela não é necessariamente literal. Eu inclusive acho que em nenhum momento ela é literal. Ela é emocional, ela é psicológica, ela é dela com ela mesma. São situações que ela se coloca inconscientemente, seja nos relacionamentos, seja nos vícios, seja na forma como ela lida com os problemas, com a fama e tudo mais. Eu acho que ele é um disco que conversa muito, é um disco bem triste. Eu acho que de toda a carreira da Lana, ela obviamente sempre manteve essa atmosfera melancólica, mas esse disco é o disco baixo astral, ele tem essa temática toda preta e branca, não por acaso, mas é um disco excelente e vale a pena ouvi-lo. As minhas preferidas são Old Money, Brooklyn Baby, Shades of Cool, Black Beauty, né, que entra, mas não entra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele ficou meio grande, mas é muita coisa pra falar, não podia cortá-lo. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou desse disco, quais são suas músicas preferidas, quais são as suas interpretações sobre esse disco. Dá uma olhada na loja da Red Behavior lá no Vandal, porque tem outras estampas também, tem U2, tem Maroon 5. E se tiver gostado desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, se
Se inscreve aqui no canal, nós temos outros vídeos sobre a Lana, tem um top 10 e uma análise de Born to Die. E vem muito mais por aí, tá? Tchau!